Eu nasci para ser locutor, como nasci para ser historiador de Campinas, que é um nome muito lembrado, sou muito conhecido, porque 60 anos vivendo no jornal. Dentro de uma rádio, você já vê quantas vezes, já, milhões de vezes tem a mesma talvez tem Bernard. A namorada que ele teve antes de namorar a mamãe, era Luci Maurício. Então ele pegou o Jo de João, Lu de Luci e Ma de Maurício. Ficou Jolumá, até a morte. Ninguém conhecia João Batista de Sá. Conhecia o Jolumá Brito, que Brito era o nome da família. O Jolumar era um homem da cidade que vivia as coisas da cidade. E ele era um mestre de obras fascinante, porque ele era cartorário no cartório de registro de imóveis. Ele foi um radialista fundamental para muitas gerações. Ele trabalhou em jornal, colaborou. Ele era um homem dos 7 instrumentos e todo mundo conhecia aquele homem de gravata borboleta, terno, elegante. Você sabe que o Jolumar Brito, sem dúvida, foi uma figura marcante aí nessa historiografia campineira que foi feita antes da historiografia propriamente acadêmica, né? Uma obra no História de Campinas com 26 volumes. Que loucura, né? Ele escreveu nos últimos anos da Gazeta de Campinas e depois ele foi jornalista, né, do Diário do Povo e tinha coluna... Ele começou a coluna social no jornal, ele tinha uma coluna para mulheres, que ele escrevia sonetos e poemas, né, Então, ele atuava em várias frentes, ele ia abrindo frentes, né? Ele tinha uma coluna no diário chamado Bazar. E o Bazar, uma coluna tão fascinante, o próprio nome diz Bazar, fazer um pouquinho de cada coisa. No Bazar tem um pouquinho de cada coisa. Ele brincava, ele era sério, ele era crítico, ele era humorístico. Primeiros dias de 1842. A florescente vila de São Carlos era cercada de abundantes matas de vegetação luxuriante, com a fragrância amena do bosque que a circundava e as antigas grandes sesmarias de léguas e léguas de destadas transformando-se em fazendas. Eu acho que tem uma trajetória de vida pessoal que é importante a gente talvez resgatar para entender a obra dele. Quando você analisa a obra de um autor, as características centrais da vida dele são decisivas. Ele mudou para Campinas muito jovem, ele nasceu em Espírito Santo do Pinhal. Então ele mudou para Campinas, ele acho que tinha 9 ou 10 anos. E ele pegou essa transformação dessa cidade que era considerada extremamente limpa, extremamente organizada, extremamente cuidada, muito respeitada pela sua população, muito bairrista. Ele também deve ter tido muita dificuldade para se entrosar na sociedade de Campinas. Ele ficava ouvindo aquilo, tique, 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 tique. Minha mãe falava, você não está ouvindo nada. Ela falava, como não estou ouvindo? Olha, estou ouvindo tudo. Até que ele conseguiu montar uma rádio. Ele fazia de tudo no rádio. Jolumar, além de redator, foi locutor, foi narrador de esportes, ele fez de tudo um pouco. Ele participou da construção da história do rádio de Campinas. É uma figura emblemática da nossa cidade. Porque ele era extremamente conhecido. Todo mundo ligava o rádio, né, a Rádio Educadora, e reconhecia logo quando um programa estava sendo feito por ele, né, levado por ele.
E com isso ele chegou muito perto da população de Campinas. Com o Dr. Gustavo Rodrigues Doria. Mas o Dr. Gustavinho era um homem muito rico, então ele comprou rádio. E o meu pai não comprou, meu pai fundou. E uma noite lá que montou a estação, tal e coisa, papapá. Então eu falei no microfone. Alô, fala Campinas, papapá. E telefonaram de Vinhedo, antiga Rocinha. Telefonaram de Vinhedo dizendo que estava ouvindo perfeitamente a estação lá. Aquilo foi uma loucura para nós, né? Falei, puxa vida, como vai longe? O papai era sozinho que fazia tudo. Acho que não varria o chão porque não sabia. O resto ele fazia tudo. Foi a primeira pessoa a narrar um jogo de futebol, um derby Guarani Ponte Preta. Inclusive, uma historinha que ele contava, que ele tinha narrado o jogo de cima de um galinheiro de um vizinho do campo do Guarani, do antigo do Pastinho. Ele ficou em cima do galinheiro narrando o jogo. E cada vez que ele gritava gol, o galo cantava. Eu entendia centenas de cartas na Rádio Educadora e não fazia grande propaganda. A propaganda dele era a maneira amorável que na forma falava. Eu sempre tive sorte, eu agora parece que agradável e clara, mas era que o pessoal gostava, sempre gostou muito de mim. Minha mãe falava que ele era mais conhecido do que marca de sardinha. É mais conhecido do que marca de sardinha. E tinha uma mulherada também que não dava paz, né? Jolumar querido, meu príncipe encantado, estou morrendo de saudades de você, sua imagem querida, em acompanhá-la dia e noite. Vejo em sonhos e trago você no pensamento diariamente. Quanto mais você me despreza, mais aumenta o meu querer bem por você. Feliz como uma criança, porque cruzei na rua com você. E minha mãe tinha ódio mortal, né? E a mulherada dava em cima. E até hoje, graças a Deus, essa tradição se mantém. E hoje entro em qualquer rádio de Campinas, falo com todo mundo me quer bem e é para mim uma grande honra. Me parecia uma pessoa que queria ascender socialmente. Ele tinha um pouco essa pretensão de ser reconhecido aqui na cidade, ser acolhido. Eu vi uma entrevista dele onde ele estava extremamente orgulhoso de ter recebido lá o título de cidadão honorário de Campinas, que para ele aquilo tinha um valor imenso. Da questão da sociedade, da escola, né? Então, como é que é seu nome? Tá, do quê? De quê? Você é filho de quem? Aonde que você mora? Sabe? Então, eu vivi isso nos anos 60, anos 70. Agora imagina alguém viver isso nos anos 20, nos anos 30. Eu acho que era muito mais premente. Aí minha mãe queria, porque queria um móvel de sala de jantar. E foram olhar os móveis, eram caríssimos. Meu pai falou, não dá. Ela olhou na rua, falou, joga nesse bicho aqui, era 1014. Joga nesse aqui que você ganha e eu quero a mobília. E ganhou. Foram 175 reais, não sei que dinheiro era naquela época. Eu sei que era 175. Aí comprou essa casa da Rua Maria Monteiro, nós mudamos. Aí que tinha mais mulherada ainda em cima, porque além de ele ser famoso, tinha dinheiro, né? Minha mãe quase enlouqueceu. Mas no fim deu tudo certo. Eu acho que depois da Corte do Rio de Janeiro, a cidade mais popular era Campinas. Campinas sempre foi muito grande na sua tradição. Quando ele veio para Campinas, Campinas tinha 30 e poucos mil habitantes, acho que não chegava a 40 mil habitantes nos anos 20. 15, 20, né, mais ou menos, quando ele veio para cá. E quando ele morreu, Campinas já tinha, acho que 600 mil habitantes. Nos anos 80,
quando ele morreu, em 87. Em torno de 600 mil habitantes. Então, a cidade cresceu mais de 10 vezes. Isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu em Ribeirão Preto, isso aconteceu em Jundiaí, isso aconteceu em Sorocaba, né? Isso aconteceu nessas cidades que foram muito prósperas no período cafeeiro, porque a elite cafeeira investiu muito no embelezamento urbano, que era uma elite muito influenciada pela Europa, pela França, pelos palacetes, né? E queriam que o espaço urbano fosse exatamente a projeção desses ideais civilizatórios dessa elite, né? Campinas é para ser uma Ouro Preto do café. Não é. Por quê? Porque não entrou em decadência, tá certo? Veio a industrialização, veio a modernização, eles apagaram essa cidade. Pobre Campinas. Estão te mutilando, cortando, arrebentando, desfazendo aos pedaços em nome da civilização. Não tanto da civilização, mas da comodidade dos homens, de seus Cadillacs, de seus super conforts. Por isso rasgam as carnes de tuas ruas e sacrificam o teu passado e tua beleza que custou centenas e centenas de milhões de cruzeiros. Por isso retalham a carne de tuas vielas antigas. Só por isso. Ele acompanhou todo esse crescimento, essa formação dos bairros, toda a reformulação no centro da cidade, aberturas da Francisco Glicério, da Campos Sales, a demolição da Igreja do Rosário, a construção do prédio do Fórum, da Praça Cívica que foi construída, depois a demolição do Teatro Carlos Gomes, a abertura de avenidas como o Senador Saraiva, como Moraes Salles, a construção do viaduto Cury nos anos 60. Mas são cidades cuja repaginação, vamos usar esse termo, causou um impacto tremendo, né? Porque isso foi feito muito rápido. Isso foi feito entre a década de 30, 40, 50, 60, isso aqui mudou tudo. Os casarões foram demolidos, as ruas foram modificadas, verticalização, industrialização, imigração. Período muito curto, isso causou um impacto e causou esse sentimento de perda dos princípios orientadores, organizadores da comunidade que estão na origem. É um momento de crise, portanto. História é difícil. Olha que como eu levei 60 anos estudando história. De 1925 a 1956, eu só frequentei arquivos cheios de poeira, velho, papel velho, e fui guardando tudo, arregimentando, até escrever 46 livros sobre a história de Campinas. 46, e gosto de escrever mais. Não escrevo porque não tenho mais força para isso. Ele começou em 1953, 54, escreveu até 69, o último livro, que justamente o último é da Casa de Saúde de Campinas, que era o antigo Círculo Italiano Uniti, que ele levantou todos, ele passava dias nas bibliotecas, né, e pesquisando, né, em finais de semana, em noites, além do trabalho dele como escrivão no cartório. Então, é uma dedicação assim enorme na cidade. Mas é uma coletânea, né, de crônicas, de reportagens, de fontes, de documentos, de textos dele também. Você tem assuntos os mais diferentes possíveis, né? Personalidades, eventos do cotidiano, os eventos políticos centrais da cidade, alguns elementos econômicos. É um pouco uma coletânea, uma grande constelação que hoje não, alguns anos atrás a gente chamaria isso de uma coisa pré-moderna, né, no sentido de concepção de historiografia. Tinha fundação, história dos colégios, história dos hospitais. Cada hospital ele ia cavocar até descobrir aonde que foi
que começou. Não sei porque essa paixão por história. Não sei de onde veio. Hoje a gente vê essa produção como se fosse, pegando um termo emprestado aqui do Antônio Cândido, né? O Antônio Cândido falava desses sistemas literários, né? A gente pode dizer o seguinte, se constituiu aqui um certo sistema historiográfico, entendeu? Que de alguma forma articulava esses autodidatas, jornalistas, memorialistas, cronistas, pessoas que, por uma relação afetiva, ou porque nasceram na cidade, ou porque vieram para cá, foram acolhidos e tudo mais, se sentiam um pouco, se auto, vamos dizer assim, atribuíam essa tarefa de preservar o passado, né, de preservar a memória. Mas é uma coleção assim muito simples, né? Não é não são livros elaborados, livros caros, né? Os livros foram publicados em papel jornal, muito comum na época, encadernados com cartolina e muito simples, né? Muito simplórios. Mas era uma maneira que ele fazia para custar pouco, né? O custo era bem menor de produção. E a intenção dele, eu acho que era vender os livros, era fazer com que a população comprasse, as pessoas conhecessem, e que era realmente divulgar a história de Campinas e disseminar o conhecimento sobre a história da cidade. Ele ainda vendeu os direitos autorais para Saraiva. Ele vendeu para a editora para poder continuar a publicar, fazer a história inteira. Um representante muito interessante desse sistema historiográfico. Não só ele, tá certo? Desde o Leopoldo Amaral, mais antigo, depois o Mariano, o Castro Mendes, o Celso Pupo. É um sistema que tem os veículos de difusão, geralmente a imprensa local, geralmente as rádios, mas também centros de estudo, como o Instituto Histórico Geográfico. Em geral, eles têm uma certa concepção de história, né? Muito marcada assim, pela ideia de que o passado é um conjunto de informações, é como se fosse quase um relicário, né? Um gabinete de curiosidades que merece ser preservado e eles se envolvem com esse trabalho. Sabe, Jolumar, sua obra extraordinária me causa um profundo sentimento de tristeza. É tão rica a sua história da cidade de Campinas, é tão cheia dos europeus que a engalanam de vultos extraordinários, que ao ler o que você alinhavou magistralmente, sinto o imenso vazio da Campinas atual. Ele ia para Portugal, dava um monte de dinheirinho para minha mãe, punha ela na Rua Augusta para fazer compra, e ele se enfornava na Torre de Belém para pegar as sesmarias de todas as famílias que tinham. Ele tinha paixão pela Torre de Belém. Lá ele ficava de manhã até à noite, de manhã à noite. As férias deles, eles iam para a Europa todo ano para ele se enfornar nessa bendita torre. Eu fui lá para conhecer também, mas é um monte de papelada, uma porcaria. Então, e ele ficava ali que ele começou a fazer a história. Como o moderno foi muito criticado, o pré-moderno, hoje a gente pode dizer que é pós-moderno. De repente, o Jolumar Brito é um pós-moderno, porque não tem ali uma ossatura da temporalidade, como os historiadores chamam. Aparentemente não tem. Mas tem um princípio organizador, que é essa coisa de que Campinas é uma cidade do progresso, a elite campineira tem iniciativa, é empreendedora, é ousada, é moderna, está identificada com os princípios do avanço, do futuro, sem perder os lastros da tradição. Quer dizer, é uma das características desse sistema historiográfico é que eles tentam resolver esse paradoxo, né? Como defender o progresso, mas também defender essa ancoragem da tradição.
escreveu sobre a história de Paulínia, escreveu sobre a história de Americana. Ele também era contratado para escrever esses livros, né? Como o livro da história da Beneficência Portuguesa, ele foi contratado para fazer. Ele escreveu um livro sobre a história da Casa de Saúde de Campinas, ele foi contratado para fazer. E ele ficava escrevendo na sala de jantar. Punha a máquina em cima da mesa e ali ele ficava escrevendo. Aí ninguém dormia com aquele barulho. Minha mãe mandou fazer um quartinho no quintal e falou, agora você vai escrever lá, pode levantar até as 3 da manhã, que todo mundo vai poder dormir. Ali que ele escrevia. Quando era mais ou menos 8 e pouco, aí ele ia para o cartório. E de noite ele ia na rádio. Ele não parava um minuto. Antônio Carlos Chaves, que já nos deixou, falava: o Jolumar Brito parece o Honoré de Balzac. Escrevia freneticamente. Jolumar Brito, o moreno de voz macia e grave, o jornalista irônico e burilador de crônicas amenas, o historiador dos fastos campineiros e mais, speaker-chefe da PRC9, já é, de sobra, conhecido de todos, e por isso vejo-me desembaraçado de fazer a apresentação mais detalhada. Jolumar é dos nossos, é daqueles que a gente tem logo que relembrar quando se fala em Campinas, em progresso, em jornal e em rádio. Ele é parte integrante de nossas coisas e de nossa gente. Mas o seu Britinho tem também das suas, cada uma que às vezes chega a ser 2, até parece caixinha de surpresas. Aqui em Campinas, acho que 52 ou 53, rodou um filme chamado Sós e Abandonado. E não chovia para poder filmar. O Jolumar falou, pode deixar. O Jolumar, o dono da cidade, foi no corpo de bombeiro, o comandante aceitou, o bombeiro ficava assim, jogando a água para cima, ela caía, mas uma chuva perfeita. E o nome dele não aparece nem no finzinho do filme. A palavra desesperada, sós e abandonado. Então, ele estava totalmente envolvido com a cultura da cidade e com a educação na cidade. Ele estava totalmente envolvido. Ele era envolvido acho que 24 horas por dia. E o pai escreveu uma peça, Felicidade não se compra, vende-se. Foi representado no Teatro Municipal. Vamos ou não vamos acabar com essa briga? Para quê? Para começar outra? Não, você compreende. Precisa compreender. O facto de um marido entrar às vezes, de vez em quando, tarde para casa, não quer dizer nada. Uma prosinha na redação do Diário do Povo. Você sabe que o redator de lá é meu amigo? Prosinha? Até 3 horas da manhã. Que assunto vocês conversam? Prosa. Ué, vocês mulheres quando se encontram não falam desde manhã até a noite? E de vez em quando não falam até o dia seguinte? Eu nunca falei. A sua tese é muito interessante para ser defendida pelo rádio, onde ninguém lhe poderá contradizer no momento. Você nunca falou. Não se recorda da última vez quando estivemos em casa de Henriqueta? Você falou tanto que quase destroncou a língua. Não teve sucesso nenhum. Teve algumas apresentações e aquilo terminou. Ele foi um dos maiores escritores da cidade, né? Não só como atuação como escritor, como atuação como historiador, mas ele como um disseminador da cultura na cidade. Um homem de rádio,
de jornalismo, de jornal, de artigos de jornal. Então, ele disseminava a cultura. Aonde ele ia, ele era uma pessoa que estava disseminando a cultura e o trabalho dele disseminava a cultura. E isso faz parte da história da cidade. O modo como a história da cidade é contada é um elemento da história da cidade. Graças a Deus, o que eu fiz por Campinas está sendo reconhecido agora. É verdade que eu estou com 81 anos, mas não tenho sido jogado às traças. Eu estou aí, maquitolando, perna meio frouxa, mas tudo isso não tem importância, é próprio da idade, né?